Opa, boa tarde, Keile. Estamos Boa aqui com tarde, a Caio. Keile, nossa querida aluna de alguns anos já, né? E agora, graças a Deus, está aqui comigo na série Aprovados para a gente conversar um pouco sobre a trajetória dela. Nos bastidores, eu tinha comentado com a Keile que ela tem uma história que até me fez acelerar essa entrevista, né? A gente ia marcar para o meio da semana, mas quando ela começou a me contar, eu disse, não, vou marcar logo de imediato aqui no final de semana, porque a tua história é muito bacana. A Keile é ex-enfermeira, então, direito foi a segunda graduação dela, dava aulas de enfermagem, inclusive, era professora no Instituto Federal do Tocantins, IFTO, e em determinado momento da vida, quis fazer essa virada para o direito, e aí ela vai contar a história dela nos concursos públicos. A Keile está aprovada dentro das vagas na PGF, até agora, né? Ainda faltam os títulos, e está aguardando nomeação também para a Procuradoria do Estado do Amazonas. Então, duas grandes vitórias da Keile nessa trajetória dela. Então, se apresenta aí, Keile, me conta um pouco da tua história na enfermagem, por que tu começou em outra graduação e depois por que tu virou para o direito e o que te chamou a atenção no concurso público. Então, vamos começar por aí, depois a gente começa falando da tua preparação propriamente dita. Boa tarde, Caio, e obrigada pelo convite, me sinto muito honrada, inclusive por ser um convite seu, né, que o Temas, desde o coaching PGE, acompanha a minha jornada, inclusive foi através dele que eu iniciei meu estudo para concurso, uma amiga muito querida me indicou, e até falava assim, Keile, é um dos caminhos mais fáceis porque, na verdade, o Caio entende muito sobre isso, e eu lembro das suas metas que eu achava sensacionais, né? Então, assim, até hoje eu lhe admiro muito e você é uma referência para mim. Então, eu fico muito honrada com esse convite. Com relação à minha história, ela diverge um pouco, até eu estava olhando alguns depoimentos de aprovados, né, que estão disponíveis no site e no YouTube, do Temas, e eu verifico, assim, que a minha história distou um pouco, porque, na verdade, eu iniciei a minha atividade acadêmica toda na área da saúde, né? Desde sempre eu falava que eu queria fazer alguma coisa na área da saúde e acabei cursando enfermagem e logo que formei, eu consegui passar em um concurso público, tanto no Estado quanto no IFTO, e acabou que eu trabalhei no Estado como enfermeira há pouco tempo e segui minha carreira como docente no IFTO. Inclusive, no IFTO, eu passei em torno de 9 anos e meio atuando como professora de enfermagem nos cursos técnicos por lá. Só que nesse período, o meu irmão mais novo, ele resolveu fazer graduação em Direito. E eu achava sensacional a motivação dele, né? E ele começava a falar das oportunidades que o direito poderia proporcionar. Então, assim, acabou que pelo fato dessas oportunidades e por eu gosto muito de estudar, Caio. Eu falo até assim que o estudo para concurso ele é um estudo um pouco sofrido, mas acaba que acho que ele faz parte da minha vida. Eu não lembro de nenhum período da minha vida que eu não estivesse estudando. Até porque, mesmo como enfermeira, eu sempre estudava. Às vezes, meus colegas estavam assim, nos últimos anos, falavam, eu vou para o hospital estagiar, porque eu quero aprender mais, para quando sair eu estar bem preparado. Na minha cabeça eu quero passar em um concurso. Então, assim, eu quero sair da enfermagem concursada. Então, meu último ano de enfermagem já foi me preparando para os concursos da enfermagem. E na época, inclusive, eu consegui a aprovação dentro das vagas no último ano da enfermagem, tanto no concurso do Estado e próximo às vagas no concurso do IFTO. Então, praticamente assim, desde sempre, mesmo não sendo ainda da área do direito, o concurso para mim sempre foi a melhor saída para você ter uma qualidade de vida melhor, para criar oportunidades que eu sempre gostaria de ter na minha vida. Em relação à qualidade de vida mesmo, e até possivelmente ajudar os meus pais, né, orgulhar os meus pais por aquilo. Então, sempre, a minha família é sensacional. Então, eu sempre fiz de tudo, não pensando só em mim, mas nele também. E naquela época, o que vinha na minha cabeça era, eu não sei empreender, então
a melhor forma é fazer concurso público, né? É me submeter a essa jornada de concurso público. Então, a gente estava até comentando aí no WhatsApp, né, que ele está falando assim, Caio, eu acho que eu consigo fazer a entrevista logo no final de semana, que agora eu não tenho mais nada para fazer, estou sofrendo aqui de síndrome da abstinência do estudo, né? Está aposentada. E aí, realmente, quando você sai dessa fase, que aparece lá seu nome na lista de aprovados, você até fica meio perdido, sem saber o que vai fazer na segunda-feira, né? E é bem legal esse momento aí. E daí você fez a faculdade de Direito, se puder dizer, né? Não sei se eu estou sendo indelicado, mas se puder dizer com quantos anos você se formou em Direito, né? E a partir de que momento tu começou a estudar para os concursos jurídicos? Em relação ao direito, eu me formei por volta de 28 anos. Eu tinha 28 anos e, assim, não foi a melhor faculdade que eu digo, até sempre falo, que eu poderia fazer. Porque como eu era professora, eu tinha que me dedicar um tempo. Tanto o tempo que eu ficava no meu trabalho, como fora do horário de trabalho, das aulas em si, você sabe que tem aquela questão da preparação, do planejamento. Que, por exemplo, para você dar uma hora de aula, você tem que planejar horas e horas. Né? Então, acaba que era uma faculdade que eu fiz, eu até falo que eu era aluna regular. Eu não estava ali entre... Na minha cabeça, eu não estava entre os bons, porque eu não conseguia me dedicar de forma com afinco, porque naquele momento, para mim, o trabalho tinha que ser prioridade. Mas eu fiz o máximo que eu podia e compensava os finais de semana. Eu tentei, durante toda a faculdade, por mais que eu achasse que meu rendimento não era um dos melhores, estudar para concurso. Tanto que, durante a faculdade, eu fui aprovada num concurso de escrivão da Polícia Civil do Tocantins, e no concurso que eu estou hoje, que é de técnico judiciário do TRE do Acre. Então, assim, por mais que eu não conseguisse fazer como eu gostaria de fazer, eu sempre tentei conciliar o mínimo possível, dentro do meu limite de tempo, esse estudo para concurso. Entendi. Isso foi em que ano, Keile, a tua formatura em Direito? Foi em janeiro de 2016. Tá, então, em janeiro de 16, tu se formou. Isso. E daí tu começou a estudar para concursos de carreiras jurídicas quando? E outra pergunta, já foi direto estudando para procuradorias depois da formatura ou escolheu outra carreira, enfim? Quando eu terminei em 2016, eu estava assim, eu acabava que eu me sentia um pouco exausta, até pela rotina que eu tinha levado. Então, 2016 foi um ano que praticamente eu não consegui me concentrar e estudar. Foi um ano que praticamente eu parei, assim, né? Eu estudava pouco, assim, não tinha aquele afinco todo, e estava, de certa forma, tentando decidir o que eu queria para a minha vida. E eu conversei com uma amiga muito querida, a Rovena, acho que inclusive você, né, trabalhou com você. Gente finíssima. Boníssima, né? Maravilhosa. E ela me orientou, me apresentou, né, o coaching PGE e falou sobre a questão das carreiras de procuradoria. Então, quando foi em 2017, eu iniciei o meu estudo de carreira jurídica através do extensivo da PGF. Olha que legal. Foi o primeiro curso que eu comprei, foi o extensivo para a Procuradoria Federal, porque era o concurso que eu queria. Olha só, o primeiro curso que você comprou foi da Procuradoria Federal, e possivelmente o último que você vai fazer, né? O último concurso que você vai fazer foi da PGF. Isso. Interessante. Nesse período eu fiz outras retas finais, com depois Vorne, depois temas, né? E várias reprovações, algumas aprovações, né? Não próximas às vagas e outras mais próximas às vagas, assim. Mas todo o período da minha carreira, desde que eu iniciei esse estudo para concurso, foi extremamente voltado para procuradorias. Tanto que eu até falo, eu falei assim, tem que dar certo, porque eu não consigo me ver em outra carreira. Para mim, é como se a procuradoria fosse o melhor dos mundos. Não, nunca fui nada, né, trabalhei em área parecida, mas, por exemplo, assim, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu estudo, e talvez até pelas disciplinas relacionadas ao próprio cargo, né? Eu não consigo me ver em outra profissão. Será muito bem-vinda na justiça pública. Tem algumas vantagens, né? Eu sou suspeito para falar, mas as procuradorias têm muitas vantagens.
morar em capitais, em uma perspectiva assim, ou imediata ou muito rápida, né? Poder advogar, receber honorários, ter uma flexibilidade de tempo, não ter controles nacionais, que ninguém fala sobre isso, mas é importantíssimo. Carreiras de CNM, sujeitas ao CNMP ou CNJ, né, magistratura e Ministério Público, são carreiras que não raro nós vemos os membros com ansiedade, com síndromes de burnout, enfim, mas isso também faz parte, né? Keile, então vamos lá. 2016, você se formou e começou a estudar procuradorias no extensivo. Vamos agora fazer essa virada para o teu estudo de primeira fase. O que foi que tu fez antes de começar os retas finais? Como foi teu estudo de base? Tu estudou primeiro as matérias maiores, depois menores, ou tudo junto? Ou já começou em reta final? Conta aí um pouco do teu estudo pré-edital. Caio, com relação ao pré-edital, o meu pré-edital foi o curso extensivo da PGF, né? Até porque eu achava os PDFs extremamente completos, e eu até falo isso, que tem materiais muito bons, quando o PDF é bom, às vezes ele é melhor que o livro, que ali ele tem a doutrina, tem a jurisprudência, tem a lei seca e tem as orientações para você seguir. Então, assim, o meu estudo de base para procuradorias foi o extensivo da PGF. Depois que eu terminei, e eu acho que eu nem cheguei a concluir, basicamente, o extensivo inteiro, porque aí eu acho que eu pulei para o reta final, que eu até me arrependi depois, porque eu acho que isso é um erro muito grande. A gente fica ansioso, aí aparece algum outro concurso e você vai e pula para um reta final sem concluir o extensivo por completo. Então, assim, eu não fiz o extensivo todo, mas fiz uma grande parte dele, quase todo, e a minha base praticamente foi formada ali. Até como eu falei, eu fiz a faculdade, tentei fazer o máximo que eu podia, mas ao meu ver não foi como eu deveria ter feito, né? Mas eu fiz dentro dos meus limites. Então, o extensivo, ele que me deu essa base mais forte. Inclusive, eu acredito que essa base mais forte, ela é importante até para as futuras segunda fase, ela determina muito. Também acho. Também acho que faz toda a diferença numa prova discursiva e numa prova oral. A gente costuma dizer que o estudo tem que ser completo, né? Isso, não pode pensar em estudar para um concurso de carreira jurídica sem imaginar o todo. Me diz uma coisa, o que tu fazia com esses PDFs? Tu estudava eles na tela, imprimia, tu fazia esquemas, resumos, mapas, como era a tua forma de estudar o material didático ou o material doutrinário nosso? Por grifos e anotações. Então, assim, eu sempre tive cadernos para fazer, quando havia alguma teoria, alguma coisa que eu achava que aquilo era importante, que eu queria fixar, de certa forma, eu fazia anotações, né, sobre aquela teoria. Se eu não entendesse muito bem o que estava no material, eu procurava na internet, inclusive com espelhos das bancas, por exemplo, determinados sistemas, como o SEBRASP abordou em determinada questão de prova oral ou de prova discursiva, e eu queria entender como aquilo era aplicado, porque eu não entendia bem do material, então eu fazia um resumo daquilo, compilando o que estava no material com o que estava sendo cobrado pelas bancas. Mas, em virtude do tempo e da quantidade de conteúdo que tinha que ser vista, a maior parte do tempo era por grifos. Eu fazia os grifos e relia novamente. Entendi. O material tu imprimia ou era PDF no computador? Impresso, Caio. Eu estava contando com uma amiga minha, estou devendo para o meio ambiente. Vou ter que recompensá-lo de alguma forma. Vai ter que ser lotada no IBAMA agora, viu? Vai ter que ser lotada no IBAMA, fazer alguma boa ação. Porque eu nunca consegui, talvez por passar muito tempo na frente do computador, e às vezes eu sentia muita enxaqueca, mesmo usando óculos, e era muito mais confortável para mim, também pode ser pelo costume, né? Imprimir. Então, acabou que eu sempre imprimi o material. E isso futuramente me ajudou quando eu consegui fazer um material de revisão. Como o material já estava impresso e grifado, eu conseguia revisar para as fases discursivas e depois para as fases orais que eu fiz. Só que isso demorou um pouco, viu? Foi difícil. No início eu não sabia revisar,
ficava refazendo reestudos o tempo inteiro. Nunca achava que a confiança, que aqueles grifos e aquelas anotações fosse suficiente. E estava sempre recomeçando, e isso me atrapalhou um pouco. Só acredita que eu falei nisso ontem? Ontem não, né? Hoje é domingo, a gente está conversando aqui no domingo do dia 12 de novembro de 2023. Sexta-feira eu dei aula presencial e falei sobre isso. Existe um momento da tua preparação que você vai ter que ser adulto e tomar uma decisão de confiar em você, para que você não fique retornando 1000 vezes no material e deixe de confiar naquilo que você fez sobre o teu primeiro material, que são os grifos, que são as anotações. Então, estude o máximo que você pode e, em um determinado momento da jornada, você tem que virar a chave. Agora, eu vou confiar no que eu já fiz. Agora é hora de revisar. Vou deixar de insegurança e de medo, porque, senão, isso vai consumir toda a minha energia e o tempo que eu ainda quero gastar na preparação para concurso vai ser só nisso. Eu falei isso sexta-feira, né, para alguns alunos que estão num nível muito bom, inclusive, mas que eu ainda sinto estarem seguros consigo mesmos. Não confiam no material que já foi feito e não confiam na bagagem que já tem. Isso é importante para que você consiga escolher as ferramentas adequadas para o teu momento. Eu disse assim, tem disciplina que você vai revisar tanto que vai chegar um momento que você vai até meio que abandonar aquela disciplina e revisar ali 15 dias antes da prova só com questões. Então, bom, tu já revisou o constitucional 50 vezes pelo teu material. Aquilo ali está tão forte na tua cabeça que vai, determinada prova, você vai dizer assim, não, vou deixar constitucional ali para 15, 20 dias antes da prova e vou fazer 100 questões de constitucional no meu pré-prova. Minha revisão vai ser essa. Tranquilo. Então, você já matou uma disciplina importante e grande, com muitas questões, não somente pelo fato de confiar na bagagem que você já tem e nas revisões que você já fez, né? Isso mostra muito amadurecimento, mas o ponto é esse que você colocou, Keila. Ninguém adquire isso do dia para a noite. Estou falando aqui como alguém que, lógico, por trabalhar com isso e por já ter a minha aprovação garantida, parece fácil, né? E você também agora está desse lado, está dando a sua visão de quem está aprovado. Mas quem está realmente ainda batalhando, isso é um pouco difícil e requer tempo, requer paciência, mas uma hora tem que amadurecer, porque se não amadurecer, vai ficar pelo meio do caminho. Caio, e eu vou te dar um exemplo muito claro para mim. Isso, eu vou te, na verdade, em 2017 eu comecei fazendo extensivo, em 2018 eu tive as primeiras aprovações, que foi na PGE Manaus, PGM Manaus, perdão, e só que essa PGM Manaus eu fiquei longe das vagas. E em 2019 eu já tive uma aprovação numa PGM de Foz do Iguaçu. PGM sempre nomeia muito pouco, né? Então, assim, eu também, como eu estava fora das vagas, não criei expectativa nenhuma. E uma quase aprovação na Assembleia do Goiás, que eu cheguei, após os títulos ainda, estar dentro dos 7 classificados que ficariam ali, aprovados, mas o candidato entrou subjúdice, algumas questões, e acabou eu sendo a primeira eliminada, que fiquei em 8º, que eliminaria o 8º em diante. Então, assim, isso eu consegui levar, eu conseguia chegar perto da aprovação, mas eu sentia que faltava alguma coisa, e eu vou lhe falar, o que faltou foi revisão, e confiando no que eu tinha feito, porque as minhas revisões era reestudo, Caio, até esse período era reestudo. Então, eu passei ali uns 2 anos, ao invés de revisar, eu reestudava. E parece que você não evolui com isso, porque você fica vendo situações que você não precisaria mais. Diferente, por exemplo, da prova, essa prova da PGF. Se você me perguntar, durante todo o percurso de segunda fase de oral, quando foi que eu estudei constitucional? Eu não estudei constitucional. Eu olhava assim, não parei para estudar e revisar, porque na minha cabeça eu tinha uma segurança muito grande, que eu só lendo as jurisprudências ali, me atualizando um pouco, o que me perguntasse eu ia conseguir falar alguma coisa, eu conseguia me sair bem. Diferente, por exemplo, de processo civil e tributário, que eu tinha que dar um gás maior, porque eram matérias que eu tinha certas fragilidades.
Então, assim, para oral, por exemplo, da PGF, igual você falou, eu confiei que eu era boa de constitucional, que eu estava conseguindo responder as questões de constitucional e que eu poderia, de certa forma, deixá-la de lado para focar nas minhas deficiências. E foi isso que eu fiz. Importantíssimo. Às vezes as pessoas não têm dimensão do que é passar em concurso público. Aí dizem assim, Caio, como é que eu vou revisar 17 disciplinas em 30 dias no pré-prova? Pô, eu não vou conseguir revisar isso aqui tudo. Tá, mas você não precisa revisar tudo. Primeiro, já é o primeiro ponto, você não precisa revisar tudo. Segundo ponto, o que você precisa revisar, você não precisa adotar todas as ferramentas de revisão. Tem disciplina que você vai revisar só o PDF, tem disciplina que você vai revisar só a jurisprudência, tem disciplina que tu vai tirar 3 horas e fazer 50 questões e tá bom demais. Então, é saber ter tática para maximizar a revisão e canalizar as energias de revisão para o que realmente precisa, né? Então, uma disciplina pequena, cai 3 questões. Bom, tu vai revisar doutrina, jurisprudência, lei e questões para uma disciplina dessa? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, pega ali uma ou duas leis ali mais importantes, lê aquilo ali, faz 30 questões e acabou. Por quê? Porque, lembra, você tem 1000 deficiências que você vai precisar de energia para jogar nelas. Exatamente. E isso não é ser arrogante, isso é saber alocar energia onde precisa. Tá? É saber alocar energia onde precisa. Então, um ponto muito importante da tua fala é esse amadurecimento para entender como fazer revisões, né, e entender dimensionar ou dar doses adequadas para as deficiências nessa fase tão importante que é a fase de reta final, né, esse pré-prova. Mas, Kelly, vamos lá. Vamos falar primeiro de coisa ruim, né, das tuas reprovações. A gente já deu um salto aqui para as aprovações, mas vamos falar um pouquinho das reprovações. Tu começou a fazer prova em 17 ou em 18? Porque tu já mencionou Manaus. Em 17. Eu era afobada, mesmo sem me sentir pronta. E, assim, as minhas amigas já estudavam há um determinado tempo e elas faziam. Eu pensei, pronto, se elas vão, eu vou também. E, assim, eu fazia as provas junto com ela. Eu acho que eu fiz das primeiras. Eu fiz... Inclusive, Caio, eu fiz uma prova de procuradoria sem começar a estudar. Só o que eu tinha da faculdade, que foi no final de 2016, antes de comprar o curso do extensivo, que foi... O pessoal falava muito de procuradoria, né? Aí a minha amiga falou do teu curso, eu ia comprar, só que iniciar no ano seguinte. Aí eles falaram assim, mas eu vou fazer PGE Amazonas, que foi final de 2016, não é isso? A anterior. Foi isso aí. Pois foi a primeira. Aí eu falei assim, pois pronto, eu vou fazer essa. Olha só, foi a primeira que eu fiz, e o concurso seguinte foi a primeira aprovação com assim, mais chances de nomeação, que por mais que não esteja nas vagas, eu estivesse mais próxima, né? Então, a minha história foi assim, a primeira prova que eu fiz foi a primeira que eu passei na oral, que eu tive mais chance de nomeação na prova seguinte, e o meu estudo de base, que foi para a PGF, foi a primeira aprovação dentro das vagas. Entendi. Mas vamos lá. O que foi que tu aprendeu nessa reprovação de 2017, né? Ou foi 16 que você mencionou aí? Não, Amazonas foi 16. 16. Final de dezembro, eu acho, novembro, dezembro de 2016. Tá, e o que foi que tu aprendeu? Além não de... faça a prova sem estudar, sem estar preparado. É impossível. Concurso público não é sorte, não adianta, né? E, então, assim, se você não se preparar, se você não se dedicar, há pessoas que estão se dedicando para isso, e eu até brinco, eu falei assim, Deus é muito justo, seria muito injusto você passar sem estudar e o outro que está se preparando não conseguir. Então, assim, é loucura, às vezes, você querer fazer provas sem estar estudando, sem estar preparado. Né? Em 2017, eu tive reprovações, eu fiz, eu acho que Pernambuco e Sergipe, e reprovei também na PGM Belo Horizonte. Só que aí foi a primeira reprovação que eu estava bem próxima ao corte, que eu comecei a perceber que eu subi muito, que foi justamente quando eu já tinha avançado ali perto dos 40%, 50% de conclusão do curso da PGF, do extensivo. E eu até acrescento, Caio, é surreal. Eu acho que ninguém deve começar algo sem... Se for fazer o curso, tem que ser extensivo. E concluir o extensivo
ou então, quando estiver muito próximo de concluir, para mudar para reta final, que a base ali faz uma diferença absurda. Absurda. Tu sabia que um dos maiores desafios meus enquanto mentor dessas crianças, dessas criaturas, é esse, segurar a ansiedade de prova? É algo que é uma batalha aqui, né? Às vezes eu até permito que vá para realmente pegar a pancada, né? Porque também faz parte. Rapaz, quer saber de uma coisa? Eu estou tentando te ensinar, mas eu acho que a vida vai te ensinar melhor. Então vá, compre sua passagem, gaste seu dinheirinho lá, depois você volta para conversar com o pai aqui. Aí a gente, às vezes, adota esse tipo de tática porque também é importante. Aí vamos lá, já que você mencionou, né? Esse teu primeiro salto de platô de nota, né? Que foi PGM Belo Horizonte. Você falou em 3 reprovações Sebrasp. Sergipe, Pernambuco e BH. Isso. Esse teu primeiro salto de platô, né, de nota, em BH, você reputa que foi o quê? Caio, não há dúvidas que foi a questão do próprio estudo mesmo, de conhecimento, de consolidação já. Porque, assim, quando eu fiz BH, foi um período em que eu já tinha, como eu falei, acho que 40%, 50% do extensivo. Então, só isso já me deu uma proximidade muito grande do corte. Né? Eu já tinha uma base, assim, porque acho que a gente fica com aquela ideia de que você tem que ver o edital por completo. Acho que ninguém consegue fazer isso, assim, pelo menos em carreira jurídica, né? Não sei, nas outras áreas. Porque é um mundo, é um universo ali, você não consegue fechar todo. Então, assim, com 40%, 50% do curso extensivo que eu fiz, eu já praticamente fiquei a 3 questões do corte, alguma coisa assim. Foi o primeiro salto de chegar mais próximo ao corte. Né? E aí depois já fiz PGM Manaus, que foi onde eu consegui a aprovação no concurso. E era Sebrasp também. E já tinha, de certa forma, concluído o extensivo. Tá. Manaus foi teu primeiro reta final? Se Manaus foi o primeiro reta final, agora eu não me lembro. Reta final que eu me refiro nem ao curso propriamente dito, a uma reta final de preparação. Foi o momento que tu disse assim, vou suspender o extensivo e vou começar a estudar para um pós-edital. Vou inserir mais ferramentas de lei seca e tal e tal. Foi em Manaus. Assim, Manaus. de organização mesmo, porque eu estava meio perdida ali, eu acompanhava as metas do extensivo. Agora, para dizer, vou estudar lei seca, que é importante, eu negligenciava muito, mas é muito mesmo. E assim, eu percebo que ela é importante na primeira, na segunda, na oral, não importa. A lei seca, ela está ali e numa quantidade absurda. Enquanto você não aceitar que ela deve fazer parte constantemente, diariamente do seu estudo, não vai dar certo. É verdade, é verdade. Se a gente colocar no liquidificador aí, primeira fase, segunda fase oral, talvez a lei seca ocupe aí perto de 90% das questões como um todo, né? Talvez 88%, 87%, e realmente é muito, muito, muito importante. Eu só faço uma ressalva, sempre que eu falo de lei seca, eu faço uma ressalva em relação à forma de estudar a lei seca e relacionando isso, a forma de estudar, com o momento do aluno, né? Porque se o aluno acabou de começar, entrou no extensivo e ele canaliza muita energia para a lei seca, eu acho que não faz muito sentido, porque nesse momento ele não está entendendo muita coisa. As prioridades são outras. Eu costumo dizer que quanto mais iniciante o aluno mais ele tem que potencializar a sua compreensão. Então, a cognição que ele precisa alcançar é uma cognição de compreensão, diferente de um aluno mais avançado de reta final, que precisa buscar mais memorização do que compreensão. Então, é meio que, se você tivesse aí 2 interruptores no cérebro, o aluno que é iniciante ou extensivo, ele tem que ligar o interruptor da compreensão, ele precisa compreender as coisas. E para compreender, eu acho que a utilização do PDF ou de uma doutrina voltada para concurso é mais adequada para esse momento, embora não exclua a lei, porque nesse momento a lei ela assume um papel, ainda que secundário, mas ela assume um papel ali cotidiano de ser acompanhada junto com o estudo da doutrina. Costumo dizer que nesse momento de extensivo ou de assinatura regular,
você estuda com o PDF na mesa e o vade-mecum do lado. À medida que você avança na doutrina, você vai olhando o vade-mecum, vai marcando o vade-mecum, tendo contato ali com a lei. Quando você vira a chave para um reta final e liga o interruptor da memorização, aí você inverte. Você coloca o vade-mecum na frente e a doutrina de lado, para que ela sirva tão somente como consulta, né? E aí, depois desse momento, é um momento em que você casa com o vade-mecum. Durante o extensivo, você está só namorando ali, vendo uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Depois, quando você vai para o reta final, aí você casa. Aí, quer queira, quer não, gostando ou não gostando, você tem que estar vendo todo dia, porque agora você está casado, né? O seu esposo e sua esposa que está ali assumindo um papel cotidiano de passar muitas horas com você na sua preparação. Então, eu faço meio que essa organização de lei seca para que o aluno consiga compreender, né? Porque às vezes eles chegam aqui, contratei um extensivo, aí na primeira mentoria me dizem assim, Caio, eu vi no Instagram que eu tenho que estudar a lei seca 3 horas por dia. Bom, tu tem quantas horas para estudar? Eu tenho 4. Não esquece. Esquece, tu não vai estudar 3 horas por dia, embora, lá na frente você, talvez, das 4 horas, você vai usar as 4 ou 3 horas e meia para ler, mas, por enquanto, você vai estudar a doutrina com a lei ali do lado, tá? Então, é saber também lidar com a lei e com as ferramentas a depender do nível que o aluno se encontra, né? Eu acho que faz muito sentido isso. Não sei o que você acha sobre isso também. Com relação a isso, eu acho que até um nível intermediário ali, que o aluno já está mais avançado, o estudo da LEC, que ele já é difícil, sabe? Eu sempre achei o estudo importante, mas um estudo difícil, porque, tanto que no extensivo, eu simplesmente fazia o curso e lia só apenas os dispositivos indicados em cada material. Com relação à responsabilidade civil do Estado, você vai ler artigos tais, tais e tais. E eu ia lá e eu não conseguia, naquele momento, principalmente no início, em fazer meta extras de lei seca, porque eu não compreendia, Caio. Então, assim, naquele primeiro momento, se eu pegasse, tudo bem, agora eu vou pegar aqui essa lei complementar aqui 140 para ver a questão de direito ambiental, como é que, né, a questão da cooperação entre os entes, porque é uma lei que cai muito, tal, tá lá naquele material, mas eu pegando ela solta, eu não conseguia compreender. Então, naquele momento, para mim, eu só conseguia entender a lei seca quando eu estudava o conteúdo, depois do conteúdo eu ia para a lei seca. Então, assim, eu sempre achei difícil, eu sempre achei importante estudar a lei seca, mas eu sempre acho que para você estudar a lei seca, você tem que ter uma base sobre o assunto, porque senão você vai ficar lendo a lei, perdendo tempo, você não vai compreender e vai cumprir tabela sem aprender nada. É isso aí, é isso aí. Keile, então vamos lá, vamos seguindo aqui a nossa conversa. Depois da PGM Manaus, tu ficou reprovado em alguma primeira fase ainda? Ou daí para frente rompeu a barreira do som e daí não reprovou mais em primeira fase? Não, reprovei sim, principalmente a FCC. A FCC adorava me reprovar, mas eu fiz vários concursos, Caio. Então, assim, eu nem me recordo exatamente, assim, como eu tive eu acho que cheguei a comentar isso contigo, que eu tive uma pausa de estudos quando eu mudei de emprego, saí da enfermagem para técnico judiciário do TRE do Acre, que foi 2020 e 2021 ali, porque 2020 foi um ano eleitoral, então, assim, eu trabalhava muito e não consegui me organizar. Mas, enfim, aí com relação às reprovações, em 2018 eu fiquei ali em Manaus, eu fiz algumas outras, não me recordo qual foram, mas acho que eu fiz mais uma ou duas que eu reprovei. Aí em 2019 teve essa de PGM Foz do Iguaçu, que eu fiz e fiquei aprovada, mas também reprovei uma de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto. Em 2019 teve muita PGM em São Paulo, VUNESP, né? Foi, mas a única que eu fiz VUNESP foi Ribeirão Preto. Geralmente eu sempre fazia mais essas outras procuradoras de Estado, ou sempre mais FCC ou SEBRASP. O que tu, depois desse amadurecimento, né? Porque aqui nós estamos falando de um concurso da PG Amazonas, já dando um salto, que foi 2022, né? Já aqui mais atual, e PGF 2023, né?
Então, vamos falar um pouco da Keile mais madura. Nesses 2 concursos que tu conseguiu aprovação, está esperando nomeação, como que foi a tua preparação de primeira fase, tá? Em termos de organização, de rotina, em termos de, enfim, de ferramentas, o que foi que tu fez para as primeiras fases desses 2 concursos da Keile aprovada, vamos chamar assim? Olha, eu parei em 2020 e eu retomei meus estudos ali por volta do segundo semestre de 2021, que foi quando eu fiz. Aí eu até falei, comecei a estudar, e a ansiedade para fazer prova, até para se testar, saber como você está. Acabei fazendo eu acho que foi PG. Alagoas, Paraíba, né? Na Alagoas não fiz. Eu fiz Paraíba e fiz a do Goiás, né? Isso, acho Goiás 21, teve Ceará também. Foram as 3 que eu fiz. Em 21, aí que foi tudo no segundo semestre, salvo o melhor juízo, né? Então, aí eu peguei, voltei, comecei, eu falei assim, pronto, agora eu vou começar. Mas, ao contrário do que você falou, em vez de voltar a estudar, já que eu estava parada há mais de ano e meio, eu já quis começar, passei ali 2 meses estudando, já queria fazer prova de novo. E aí eu comecei a fazer na PGE Paraíba, eu fiquei longe do corte. No Ceará, não tão longe, mas também fiquei mais próximo um pouco. E quando foi em Goiás, que já foi, acho que a última, eu já fiquei a 2 do corte. De 75 no corte, eu já estava em 73. Mas também eu já tinha ali uns 4 meses de retorno, de estudo, né? E esse retorno, o que foi que eu fiz? Eu tentei me organizar, aproveitar o que eu já tinha feito anteriormente, o que eu tinha aprendido na jornada, e organizar um material de revisão. E aí eu comecei a montar meu material de revisão. Inclusive, eu acho que foi com material do Temas. Meu material de revisão foi todo o material do Temas, sempre. E eu comecei a fazer grifos, fazer anotações. E as minhas revisões começaram a ser por esses grifos de material impresso de anotações, respondendo questões, no que concurso sempre. E o buscador, que eu acho aquela ferramenta incrível. E comecei a inserir metas de lei seca extra, que foi quando deu certo ali na PGE Amazonas. Então, assim, era basicamente isso. Eu tinha um material que eu fui montando, atualizando o que eu já tinha, fazia questões sempre no que concurso, praticamente tentava fazer questões diariamente para tentar ver aquele assunto, como ele era aplicado na prática, e a questão da jurisprudência, que eu acho que também aqueles informativos do Márcio são a aula, né? Então, eu acabava fazendo uma revisão pelos informativos também. E foi basicamente isso, Caio, com a meta extra de lei seca. Aí sim, eu inseri uma meta extra de lei seca nos meus estudos. Tu fazia simulados completos, provas passadas também, ou só fazia questões no QC? Não, questões. Eu nunca fui muito de fazer simulados. Os simulados que eu fazia era só quando eu tinha em retas finais, que eu comprava alguma reta final e tinha aquele simulado. Mas eu sempre pegava ali por disciplinas, às vezes. Pegava ali direito administrativo no geral e colocava só nível superior. E fazia, por exemplo, 100, 200 questões quando eu estava no final de semana que eu queria resolver questões. Assim, eu nunca fui aquela pessoa de simular, né, cronometrar para tentar fazer a prova. Até porque o tempo nunca foi muito um problema para mim. Então, na minha cabeça, eu sabendo, eu ia conseguir administrar o tempo. Aí, Eu também não, nunca fui, na verdade, não sou ainda alguém que tem preocupação com o tempo, de cronômetro e tal. Tanto que eu nunca tive uma resposta discursiva corrigida, porque eu nunca mandei, né? Eu só olhava o espelho, gostava de ler o espelho. Mas o ponto que eu vou ressaltar, e talvez divirja de você, também não tem problema nenhum, é que eu acho super importante fazer provas passadas, ainda que em tempo, enfim, sem cronometrar tempo, sem pensar em tempo, mas imprimir uma prova passada e colocar na mesa e responder da 1 a 100, eu acho super importante, e às vezes eu indico isso para os alunos que estão nessa fase ali
próxima do corte e tal, porque isso serve tanto para o aluno se diagnosticar e, a partir de um diagnóstico, saber para onde remar, vamos dizer assim, né, corrigir os vícios, como também para revisar o conteúdo de uma forma geral, sobretudo nas disciplinas em que você se julga mais seguro e precisa confirmar essa segurança, né? Então, lembra a história lá da revisão que eu falei. Bom, vai chegar um momento que você não vai estar revisando mais material que você já construiu há 1000 anos, disciplinas que você já está muito bem. Mas essa segurança não é uma segurança eterna que não precisa ser certificada. Sim. Você tem que ir certificando que realmente você está bom. Não é achar que está bom e tchau, estou bom. Está bom e, periodicamente, certificar-se de que realmente está bom. E essa certificação, ela vem por meio dessas provas aleatórias aí, feitas como se simulados fossem, né? E aí, à medida que você faz simulado uma vez por mês, por exemplo, todo mês tu vai ter a certeza de que realmente está bem naquelas disciplinas, ou que, uma segunda hipótese, que essa segurança que você julga que tem não é tão segura assim, não é tão forte assim, e daí você precisa dar uma reforçada, né? Então, eu gosto dessa ideia dos simulados e das provas passadas, com a ressalva, e concordando contigo, que, às vezes, quando o aluno não tem problema com o tempo, não precisa também simular cronômetro e tal, que aí é um aspecto mais acessório. Keile, vamos avançando aqui. Só complementando o que você vai falou, lá. em relação a essas provas passadas, por exemplo, assuntos que. Um exemplo, responsabilidade civil do Estado. Era um assunto que eu revisava bem, que eu já sabia, e que às vezes eu me atualizava ali só com uma jurisprudência, né? Porque era um assunto que, de certa forma, eu acreditava que eu tinha um domínio bom. Mas, por exemplo, durante o preparo para a prova objetiva, mesmo que eu não fosse revisar aquele conteúdo ali com os meus grifos, né? Todo o material, eu tinha um edital, abri um edital no computador e eu ia grifando ali. Por exemplo, eu não revisei o conteúdo, mas eu fazia, por exemplo, 50, 70 questões de responsabilidade civil do Estado daquela banca. Assim, por mais que eu não fizesse a prova e me confiasse no tempo que eu ia gastar, mas eu fazia próximo à prova, revisões por tópicos também do edital. Dos conteúdos que eu não conseguia revisar, eu fazia questões, que também serve como revisão. Show de bola. Beleza, passou na primeira fase. E aí, o que você fez? Como é que foi a preparação de segunda fase? Eu te confesso que eu lembro muito de ti dos cursos de segunda fase. Teu nome era sempre um nome que se repetia aqui nos cursos de segunda fase nossos. Então, além do curso, né, dos cursos que tu fizeste aqui com a gente, o que tu fazia no teu dia a dia para a segunda fase? Eu via as questões anteriores. Nesse caso, sim, eu simulava. Por exemplo, aí eu abria lá os espelhos, né? Abria os espelhos, verificava quais os assuntos em direito administrativo, em direito constitucional, o que estava sendo mais cobrado, e verificava aquele conteúdo e tentava responder. E tentando responder, eu tentava responder do meu jeito, e depois Caio, eu tenho vários cadernos. Os meus cadernos, praticamente, tudo que está escrito neles são estudos para a segunda fase. Eu achava isso importantíssimo e me dava uma base muito boa. Tanto, por exemplo, na PGF como na PGA Amazonas. Eu abri ali, por exemplo, na PGA Amazonas, as questões da FCC, né, verificava ali quais eram as questões que a FCC já tinha cobrado. E, diante daquela pergunta que ela fez, eu tentava montar uma resposta perfeita diante do que ela deu no espelho, que às vezes são só tópicos, né? E tentava aprofundar aquele assunto. E eu fazia um texto, realmente, eu fazia uma resposta para aquela questão. Aí eu treinava com os espelhos anteriores. E, além disso, eu fazia os cursos. Inclusive, eu sempre digo para minhas amigas que eu acho o teu feeling de prova maravilhoso. Inclusive, eu acho que eu já te disse até no WhatsApp, inclusive na Amazonas, né? Que até na PGF, em tudo, assim, eu acho que a tua visão de segunda fase é maravilhosa. Há questões que podem não estar exatamente igual, mas, assim, o raciocínio, a forma de perceber como pode ser cobrado, o tópico, né? Eu acho fantástico. Por isso que toda vez você me via em segunda fase, que para mim eu confiava muito no que tu estava produzindo.
E geralmente, quando vocês vão bem comigo, vocês vão bem nas provas, porque também, dada a repetição, né, você começa a ficar bom. A gente começou o curso em 2015 e começamos fazendo cursos de segunda fase, né? Então, tem aí o quê? Quase 8 anos que eu sou professor de segunda fase, então, nem que eu fosse burro, as questões ficariam ruins, né? Porque eu faço tanto que realmente eu me orgulho desses cursos de segunda fase, e é raro não ter um curso de segunda fase que a gente não consegue ali tangenciar ou às vezes até cravar, né? Esse da AGU, por exemplo, eu cravei uma lá na preliminar aliás, uma preliminar eu cobrei como preliminar, mas ela veio numa questão discursiva, que foi a questão da imprescritibilidade lá da reparação do dano ambiental, né? E eu gravei isso. Foi engraçado, porque essa eu gravei para os alunos. Ó, isso aqui vai cair, estou dizendo para vocês, vai cair. Eu achei no site da AGU, isso aqui tem cara de prova. Não deu outro. Caiu lá e eles depois me agradeceram. Aí depois todo mundo começou a falar disso. Mas é isso. Importância da jurisprudência para a segunda fase. Como é que tu estudava a jurisprudência para a segunda fase? Além do que estava no material, que eu acho que aquelas mais, né, mais evidentes, mais importantes, precedentes vinculantes, estava sempre no material. Mas eu sempre usei o buscador, né? Eu usava muito a meta extra minha pelo buscador, para selecionava ali por disciplina. Inclusive, eu gostava, assim, para tentar me organizar, como lá tem um hall de tópicos em relação a subtemas, eu tentava, por exemplo, assim, ir pegando por subtemas e lendo tudo que eu conseguia. E aí, quando eu vi que, por exemplo, quando eu retornei aos estudos, que eu não consegui mais acompanhar, que eu estava um pouco atrasada nisso tudo, eu comecei a selecionar por subtemas e por ano. Aí tentava ver pelo menos os 3 últimos anos, porque na minha cabeça, assim, aqueles julgados anteriores que eram mais importantes ia estar no meu material. Então, eu tentava revisar aqueles julgados dos últimos 2, 3 anos, para poder dar uma revisada maior no que estava mais atual, no que tinha modificado. Então, assim, a jurisprudência, Caio, vai ser igual. Eu acho que ali está. Até porque, quando você estuda jurisprudência, ali ele dá uma consolidação de conhecimento até doutrinário, com legislação e o entendimento dos tribunais, né? A jurisprudência é o aspecto prático do conhecimento, O né? conhecimento é sensacional. Então, assim, eu acho que não, é uma coisa que, para quem estuda para a carreira jurídica, é simplesmente necessário você ter ali uma rotina, colocar diariamente no seu estudo. E como eu achava no início muito difícil estudar pelos próprios sites do STJ e do STF, né? Então, aí eu ia lá para os comentários do Dizer o Direito, do Márcio, e eu falei assim, gente, aqui eu tenho uma aula e eu consigo compreender o julgado. Então, para mim, naquele momento, era a forma melhor de estudar jurisprudência. Eu até hoje eu confio 100%. Raras são as vezes que eu vou para o site lá do STJ, do STF, só quando realmente a gente tem um delayzinho lá no máximo, mas é raro eu ir para lá. A ferramenta é o Dizer o Direito, e eu até brinco com o Márcio que ele não pode deixar de fazer isso nem depois que ele se aposentar. Ele vai se aposentar da justiça e tem que continuar fazendo aquilo ali, porque é algo realmente fantástico. Keile, beleza, então segunda fase foi isso. Tu tiveste alguma reprovação de segunda fase? De reprovar. Teve uma reprovação de segunda fase, que, na verdade, não cheguei a reprovar para atingir o corte, vamos dizer assim, porque não atingiu o corte, mas porque fiquei fora da cláusula de barreira, que foi da GE Minas. Quando eu saí da oral da PGE Amazonas, eu fui direto para Belo Horizonte, porque eu ia fazer a primeira fase da GE. Assim, na minha cabeça eu ia fazer porque, por mais que eu não tivesse focada naquele concurso, mas eu tinha acabado de sair de uma oral, então eu conseguiria, né? Estava madura, né? Estava madura. Então, deu certo realmente, eu fui para a segunda fase, só que eu vou lhe falar, e eu atribuo a minha reprovação por. Não sei se foi em disciplina ou naquele momento, por exemplo, assim, porque você sabe que depois de uma prova oral parece que você dá assim, um baque, sabe, assim, aquela pressão psicológica, e foi
muito em seguida. Eu não fiz uma preparação muito boa para a GE Minas. Praticamente, como era uma banca FGV, eu não cheguei a fazer isso que eu te falei, de rever questões anteriores, de fazer um curso específico. Eu fui fazer a prova, né? Tu foi fazer, mas sem aquela gana, né? Não, era na minha cabeça Foi ali. sem sangue nos olhos. Isso, aí a segunda fase, eu lembro que o corte, não sei se foi 79 ou foi 80, não lembro. Eu sei que eu fiz 77, não, algo assim, sabe? Sabe aquela coisa que você cai, eu nem recorri. Foi uma prova assim que eu estava tão, não sei nem te explicar, que eu não cheguei a nem recorrer. Porque na minha cabeça eu não tinha me preparado o suficiente, então estava tudo bem. Não tinha como eu exigir um resultado bom. É isso aí. É a história de que o concurso ele não tem pena. Ele não vai olhar para ti, vai ter peninha de ti e vai te passar, né? Você tem que fazer por merecer. E para Exatamente. fazer por merecer, você tem que ir com sangue nos olhos, né? Não adianta achar que eu estou aqui nesse nível, eu vou chegar lá, vai fazer, vai acontecer. E tanto que às vezes a pessoa acha assim, passou para isso, então você vai passar na próxima, na próxima, na próxima. Cara, não tem nada linear. Se você for ver os seus resultados, eles fazem isso aqui, ó. Tem vezes que você está lá em cima, pensa que não, você está lá embaixo e você nem entendeu o que aconteceu. É verdade. A minha história não tem nada linear, Caio. Ela é de altos e baixos o tempo todo. Ainda bem que encerrou, o que importa é o último capítulo, né? Não é? Então, o último capítulo é o que importa. E o seu, graças a Deus, encerrou com um alto. Né? E, pelo menos eu acho que encerrou, nem sei se encerrou. Eu ainda estou pensando. Eu estou pensando. Keile, vamos lá. Só antes de passar para orar, eu lembrei de um concurso aqui, eu queria entender de ti se tem alguma relevância a gente conversar sobre ele, que é o concurso da PGE Tocantins. Tu fizeste esse concurso? Ele foi em 2018? Eu acho que foi 19, ou 18 ou 19. Fiz. Esse foi um que eu reprovei, que eu te falei que eu fiz outros, eu não lembro. Foi no Tocantins, eu reprovei. E foi sua casa, não é? Foi 2018, ele foi 2018, isso. Lembra que eu te falei, eu falei assim, a IFCC sempre me dando peia? Olha só, eu era assim, Caio, quando via FCC eu já ficava desanimada. Entendi. Mas teve alguma. Eu estou ressaltando isso aqui, galera, que está nos ouvindo, porque aquele é do Tocantins, né? Então, eu queria só fazer um parêntese aqui para entender se tem um peso maior de fazer concurso em casa, que teve alguma emoção a mais, enfim, teve algum um choro a mais na reprovação. Como é que você foi fazer essa prova em casa? Como é que foi lidar com a reprovação em casa? Caio, com relação à PGE Tocantins, acho que ela foi em 2018. De verdade, eu estava tranquila, porque assim, eu, eu ainda estava, eu tinha feito ali o estudo, não é que eu estava tranquila, foi ruim, porque era algo que eu queria muito, mas não foi algo que eu senti tanto, porque aquela história, quando você está ali no primeiro ano, um ano e meio, você ainda está muito empolgada, sabe? Então ainda tem aquela motivação, aquela esperança assim que você fala, ainda tem tempo, vai dar certo. Na minha cabeça eu ainda estava no início, eu não podia, eu reprovei, mas eu não fiquei com aquele sentimento assim de era concurso da minha vida. Por incrível que pareça, eu não fiquei com aquele sentimento que era o concurso da minha vida. E na época eu pensava assim, eu quero muito Procuradoria de Estado. E eu tinha muito claro que onde eu passasse era que Deus queria que eu ficasse, ótimo, tudo bem, né? E aí, só que na PGE, para você ver a diferença, lá, mesmo eu estava fazendo um concurso em casa, eu estava tranquila, confiando que Deus ia me deixar no lugar que melhor fosse. Então, mesmo a reprovação, eu não fiquei triste. Né? Eu fiquei, claro, achei ruim, mas eu aceitei tranquilamente. Já na PGF, quando eu fui para a oral, eu nunca na minha vida vivenciei um turbilhão de emoções, de ansiedade, de medo, como nesse, porque como eu estou no Acre, eu estou com a experiência de 3 anos e meio, quase 4 anos, fora de casa e muito distante, veio assim, é a oportunidade que eu tenho para voltar. Aí, nesse sim, mesmo sem um resultado ruim, Caio, eu sonhava que eu tinha reprovado, vivia aquele medo, aquela ansiedade.
E eu acho que se eu tivesse reprovado nesse, Caio, aí tu ia me ver chorar. Não, Mas mas graças a Deus deu certo, deu né? certo, deu certo. Keile, já que você falou de prova oral, vamos lá, né? A última etapa aqui da nossa conversa. Tu fizeste 2 provas orais, foi Amazonas e PGF, não é isso? Porque as outras que eu passei não tinham provas orais, né? Principalmente PGM não é comum ter prova oral, né? Sim. Então me conta aí, como foi tua preparação de prova oral, primeiro para o Amazonas e depois a gente volta a falar dessa emoção vivenciada aí na PGF. No Amazonas, ela foi uma preparação, vamos dizer assim, de certa forma, eu estava me sentindo muito grata, porque na minha cabeça eu tinha voltado praticamente a estudar, tinha menos de um ano e estava dando certo. Então, assim, foi aquela empolgação, aquela sensação, poxa, consegui, estou aqui. E comecei a revisar, Caio, pelos meus grifos, confiar que aquilo que eu tinha grifado estava ok, revisar pela lei seca e pela jurisprudência. E, assim, fiz alguns treinos que eu acho importantíssimos, inclusive, fiz uma preparação para oral com vocês, né? Eu acho que você lembra lá no Amazonas que eu achei sensacional. Aquilo para mim, primeiro, é uma exposição muito maior que no dia da prova. Então, assim, todo o medo, toda a ansiedade que eu tive no curso, no dia da prova eu estava super tranquila, porque aquela exposição toda, aquele treino todo, ele ajudou para que na prova eu não ficasse daquela forma, achasse que aquilo tudo era muito normal. E também fez acho que você lembra, um curso online. Então, assim, mesmo fazendo presencial lá em Manaus, eu fiz com vocês uns treinamentos online, que também foi excelente. Então, praticamente foi isso. Eu fiz uma... E eu não acho que o estudo da prova oral ele seja tão diferente assim. Eu acredito que você tem só que tentar fixar alguns conceitos, né, básicos, para quando você for questionado, você conseguir fazer definições, né? Mas ao meu ver, continua sendo um estudo de revisão, doutrina e revisão, né, com um pouco da doutrina, aspectos mais não tão profundos, jurisprudência e legislação. A lei seca permeando todos, a jurisprudência permeando todos e a revisão também permeando todos. Não vi nada de diferente em relação ao estudo para as outras fases, a não ser os treinos, que eu acho importante. Tá, o que há de diferença é realmente essa parte emocional, então, né? E aí me Muito. conta como é que foi isso, né? No Amazonas você já me contou que estava tranquila e já me contou que na PGF não estava. Como foi que tu lidou com isso? Tu fez algum tipo de terapia, alguma meditação? Tem a aluna nossa que fez uma, uma terapia de respiração, um negócio assim, e deu super certo com ela. Tu fez alguma coisa diferente assim, ou foi assim, sem um aparato mais rebuscado, foi só mesmo com a sua espiritualidade, enfim, conta um pouco para a gente do aspecto emocional. Caio, assim, em relação ao específico em si, para o curso, eu não cheguei a fazer. Cheguei a cogitar na PGF. Na PGF agora, porque assim, eu fiz a terapia, ela vem mais por um processo que eu sempre gosto de fazer, eu acho importantíssimo. E nesse ano, principalmente, para mim, pelo fator de estar longe de casa da minha família, que eu sou muito apegada à minha família. Então, assim, era mais por questões pessoais de lidar por essa questão da distância do que necessariamente para a prova. Só que no Amazonas, a questão da espiritualidade, de confiar que Deus vai me deixar, é como eu lhe falei, que a fé, ela me faz acreditar que eu ia conseguir, se fosse da vontade dele, que eu ia ficar na melhor posição, segundo a vontade dele, e que se eu for para ser nomeado, vai ser no momento em que ele achar melhor, sabe? Então, assim, eu consegui, no Amazonas, a espiritualidade conseguiu, de certa forma, me acalmar nesse aspecto. Na PGF, até a segunda fase, eu estava extremamente tranquila com isso, né? Mas quando foi na prova oral, cara, minha espiritualidade estava dando jeito. Aí eu até tentei trabalhar com a minha terapeuta, só que ela não é tipo, especializada nessas questões de concurso, né? Eram outros aspectos. Então, assim, me ajudou um pouco. Até uma amiga me indicou uma terapeuta que era especialista nessa área de trabalhar com pessoas que, né, que estão fazendo concursos e tal. Mas nem isso eu consegui fazer. Então, assim,
Eu nem sei se No dia da prova, tu sentiu que estava com essa pilha toda ou essa pilha foi no pré-prova? no pré-prova e na prova. É incrível, porque assim, no pré-prova do Amazonas, eu senti uma pilha, alguma coisa assim, mas na hora da prova parecia que eu estava em casa, treinando com um colega, super tranquila. Na PGF, eu, no pré-prova, até no curso que eu fiz lá, né, achei assim, você fica com aquela ansiedade e tal, eu estava já, vamos dizer, muito ansiosa, com medo, mas eu imaginei, não, no dia da prova, vai estar melhor, porque eu imaginei que seria igual no Amazonas, né? Quando eu cheguei, realmente não estava tão pilhada assim, porque a forma como aconteceu a PGF foi diferente da Amazonas. As Amazonas eram era examinadores de forma, Bias, né, que chama. né? Várias bancas. E na PGF era todo mundo junto e você respondia todas as questões na frente de todo mundo. Então, quando eu entrei, que eu virei todas as questões, eu pensei aqui, 3 eu sei, 2 eu estou perdida. Aí eu pensei, vou começar por onde eu sei, para me dar certa segurança, né? Então, eu vou lhe falar, é tão interessante porque eu sabia, de certa forma, 3, bem, e 2 eu estava muito perdida. Só o fato de responder aquelas 3, vamos dizer assim, razoavelmente bem na minha cabeça, não me deu a tranquilidade com relação às outras 2. Então, foi praticamente uma prova meio a meio. Eu comecei tranquila, quando deu da metade para o fim, eu senti que eu estava um pouco nervosa, porque eu queria estar muito bem em todas, porque eu queria ter uma nota excelente para ficar dentro das vagas, para poder voltar para casa mais rápido, né, de forma mais como eu tinha planejado. Então, assim, quando eu respondi as que eu sabia, eu estava super tranquila, consegui argumentar bem, e quando eu respondi as outras 2, eu fiquei um pouco nervosa. E como elas foram as 2 últimas, e eu não tinha ido na minha cabeça tão bem, eu pensei, reprovei. Para tu Rapaz, ter noção, tu tirou 85, não foi? 80 e pouco? 87,75. 87. A mulher tira quase 90 e diz que reprovou. Cara, eu chorei minha reprovação 3 vezes, tá? Que aí eu pensei, eu falei, na minha cabeça eu começava a calcular. Tirei tanto aqui, pronto, somei, deu 47. Reprovei. 47 para 87, não, um detalhezinho de 40 pontos aqui, mas tudo bem, né? Mas é isso, Caio. É aquela sensação. Na verdade, foi a sensação que eu saí, né? Porque como a última questão que eu menos sabia foi um ponto que, quando eu saí eu já saí achando ruim. Quando eu saí do colégio, tinha um grupo, todo mundo estava olhando um para o outro e falou assim, que azar no sorteio do ponto. Porque prova oral tem isso, eu acho que é um negócio meio injusto, sabe? Eu até brinco. Eu também acho. Cada um O responde uma fator sorte coisa. o fator sorte é muito acentuado na prova oral. Então, se tu é alguém com sorte, tipo assim, tá lá na frente, né? Então, eu também não sou muito fã dessa ideia de sorteio e tal. Para mim, tinha que ser a pergunta igual para todo mundo. Cara, eu acho isso, eu sempre falo, eu acho isso muito injusto. Por exemplo, eu vou te falar, eu fiz domingo à tarde, no sábado, período manhã e tarde, domingo de manhã, eu estava super tranquila, eu falava, eita, se cair isso aqui nesse nível para mim, eu vou, né? Vai ser ótimo. Quando chegou à tarde, quando foi na questão, acho que de tributário, de processo civil, eu olhava assim, eu só pensava, meu Deus, que azar. Que azar, o que foi que aconteceu? Aí eu pensei que era só eu. Aí quando eu saí lá, tinha todos que já tinham saído, estavam lá na porta, olhando um para o outro e falando, gente, que azar que a gente deu. Acho que até colocaram no Instagram, quem caiu o ponto que foi de domingo à tarde, né? Falando assim, o pior ponto, não sei o quê. E eu pensava, eu queria tanto e dei a sorte de cair exatamente nesse grupo. Mas assim, Deus é bom o tempo todo, né? Então, para quem pensava que estava reprovada quando eu vi 87, eu falei, meu Deus, tá Aí, ótimo, aí fez igual o Santo Tomé, só acreditou quando viu, né? não é? Keile, então show de bola, tua preparação. Falamos aqui de primeira fase, segunda fase, dos desafios da prova oral, né? A ideia da emoção, a ideia do psicológico e a ideia também da sorte.
infelizmente, você tem que contar um pouco, quer queira, quer não, nessa prova oral, tá? E, sobretudo, na prova oral, para falar a verdade, porque nas outras provas pretéritas, se você der azar, todo mundo deu, né? Então, não tem muito dimensionamento de azar e sorte, mas na prova oral, por conta dessa história dos pontos, é um fator aí que você tem que colocar também no radar. Então, a gente Caio, percebeu, diga. só acrescentando essa questão de sorte, eu acho que hoje em dia, com a quantidade de anulações que tem em cada prova, acho que a sorte também está tá pairando ali na primeira fase, tá? Eu estava até brincando com a amiga minha, por exemplo. Eu reprovei na AGU, eu fiz a AGU. E na AGU, no resultado preliminar, eu estava um acima daquele corte lá, porque geralmente ainda dá um erro assim para cima ou para baixo. E na PGF, eu estava um abaixo do corte, no preliminar. Então, em tese, na minha cabeça, eu ia para a segunda fase da AGU e não iria para a segunda fase da PGF. Na AGU foram anuladas, eu acho que 7 questões e 5 mudanças de gabarito, ainda tem essas mudanças de gabarito, né? Nisso, eu que estava um acima do corte no provisório, eu caí para 3 abaixo do corte no definitivo. E na PGF, que eu estava abaixo do corte, eu fiquei no corte. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, Mas não assim, sei nem se isso, eu desconfio que isso não é nem sorte, sabia, Kelly? Isso talvez, eu costumo pensar assim, o pessoal reclamar, anulou muito, eu tive azar e tal. Eu vejo com outros olhos, eu digo assim, ó, o resultado que era para ser é o resultado final. Ele apenas foi, isso é verdade. então ele apenas foi diferido. Se a banca anulou, é porque tinha que anular desde sempre de ofício, né? Então, na verdade, você tinha ali você não tinha o que eu chamo, né, um direito expectado, você tinha uma expectativa de direito. É um fâmulo de direito ali que apareceu na sua frente, mas que, na verdade, foi diferido ali um resultado final. Eu acho que realmente sorte e azar é na prova oral por causa A prova oral, isso é muito nítido, né? É muito claro. Keile, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, foi ótima. Falamos de primeira fase, segunda fase, estudo de base. A Keile esteve conosco desde do extensivo, fez reta final, fez curso de segunda fase, fez curso de prova oral. Então, a aluna da casa, possivelmente, já fica aqui o convite também, possivelmente vai vir para o lado de cá, né? Vai trocar o magistério da enfermagem para o magistério aqui jurídico e nos ajudar, né? Estou te convidando Obrigada, agora. Caio. Vamos falar disso depois. Mas eu queria que tu deixasse, Kelly, uma última palavra aí para 2 grupos de pessoas, né? 2 grupos de alunos. Primeiro, o aluno que está começando, então você vai falar para aquele de 2017, 18, e para o aluno que está querendo desistir, que está sentindo que não vai chegar nunca, que está estagnado ali perto do corte, que talvez seja aquele um pouquinho ali em 2020, 19, 20 ali mais ou menos. Então fala para essas 2 pessoas, por gentileza, minha amiga. Caio, com relação aos alunos que estão iniciando, algo que eu acho muito válido é não pule etapas, né? Não pule etapas. Faça um bom estudo de base, tenha paciência, porque às vezes você fica ansioso para querer chegar logo ao final e você pula etapas importantes e depois talvez você tenha que voltar para poder fazê-las. Então, assim, faça um estudo de base bem feito, acredite na sua preparação, lembre-se que eu acho que é essencial no seu estudo de base, tem que ter um material pronto para revisão, que eu acho que esse material pronto de revisão, esse material que você tem organizado e sistematizado, ele é que vai definir a velocidade da sua aprovação, porque ali você vai poder revisar e rever aquele assunto com muito mais facilidade, sem estar fazendo reestudos, né? E, consequentemente, consolidando melhor aquilo. Então, acredite que esse tempo que você está fazendo, esse 1 ano que você está fazendo num extensivo, ou estudando através de livros, seja como for, ele é importante e ele define muito como vai ser a sua trajetória de estudos futuramente. Então, para mim, o estudo de base é primordial. E não pule etapas, não pule etapas. Não comece estudando por retas finais, que isso acho que não dá certo. Beleza. Agora fala para o pessoal que está ali perto do corte, está pensando em desistir e tal, o que você daria de dica em termos de, bom, cara, vê se tu mudar essa chave, ou se tu fizer isso, trocar isso,
colocar mais isso, tirar mais aquilo, ver se não melhora a tua nota e daqui a pouco tu rompe o corte. Esse pessoal ali que está fazendo ali perto de 70% mais ou menos, o que tu daria de dica e de palavra final? Com relação a esse pessoal, que eu me vejo muito nisso ali, que eu acho que aquela quebra ali dos 70 para 80, né, que eu acho que é a parte mais difícil, é essa evolução. Então, assim, não é só com vocês, eu acho que todo mundo. É você sair da faixa dos 70 para chegar no 80, acho que é a parte mais difícil. Você está dos 50, para você chegar nos 70, eu não achei tão difícil, mas sair dos 70 para 80, É verdade. ele já lhe requer um esforço muito grande. E, assim, não é, tem que pensar que isso acontece com todos, não é com a gente, e que deu certo. Então, assim, se deu certo para o outro, ele vai dar certo para você também. Então, você tem que confiar. Tem que confiar no material que você está estudando, tem que confiar no material que você está organizando para revisão, tem que lembrar que naquele seu estudo, resolução de questões é extremamente importante, ver questões anteriores da banca, que eu acho que isso influencia muito, né? Associar com a leitura da lei seca, já que você tem uma base melhor, ela é muito importante, a lei seca ela vai estar vamos dizer assim, em todas as fases do concurso, e, inclusive, eu acho que quando você começa a inseri-la, claro, tendo base suficiente para isso, fazendo meta extra, eu acho que ali é onde você tem uma evolução maior de nota, né? Então, assim, lei seca é importante, fazer questões de provas anteriores é importante, e a questão da jurisprudência também, né, de revisar, estudar pelo buscador, que eu sempre indico, que eu acho maravilhoso para fazer essas revisões, né? Confiar no material de estudo, e não tem erro, Caio. Se fizer revisões, tenha paciência que vai dar certo. E se demorar, mesmo demorando, vai acontecer. E você vai perceber que, quando você passar, ninguém vai ficar lhe perguntando quanto tempo você estudou, quanto tempo faltou, todo mundo vai lembrar só da sua aprovação. Você não vai nem lembrar desses perrengues, dessas dificuldades que você passou anteriormente. E vai ver que tudo valeu a pena. Show de bola, show de bola. Última palavra, Kelly. O que foi que tu fez quando tu olhou pela primeira vez teu nome lá na lista de aprovados? Quando tu olhou lá, Kelly, 87 e os Não quebradinhos. 47, né? E não 47, né? Além da surpresa, o que que tu fez? Tu ligou para alguém, tu chorou? Me conta dessa. Caio, na verdade, eu nem acreditei. Eu pensei, tá errado isso aqui. Eu não estou vendo certo, né? Porque eu estava tão incrédula. Aí eu liguei para o meu irmão, que ele também estuda para procuradorias. Aí eu liguei para ele, o irmão mais novo. Aí eu falei assim, Fernando, tu tá com o computador aberto? Que ele estava esperando o diário. Meu pai nem dormiu, tá? Porque ele estava esperando sair o diário oficial também. Aí eu falei, ele tá com o computador aberto? Ele falou assim, tô não, porque eu falei, não, porque eu não tô conseguindo abrir. Mentindo, que eu já tinha aberto. Mas eu queria que alguém me dissesse que realmente eu tinha tirado aquela nota. Que eu estava incrédula, na minha cabeça eu não tinha tirado aquilo. E aí ele abriu, aí depois eu abri novamente, falei com ele, chorei, me emocionei, liguei para o meu pai, para minha mãe. Então, assim. É um alívio grande, né? Não, é uma. Eu não sei nem te explicar, na verdade, assim, demora até cair a ficha, mas é muita renúncia. E para quem está nessa trajetória, é, é uma luta meio invisível e só compreende quem lhe ama muito, né? Ou quem está passando pela mesma situação que você. Então, assim, às vezes você recebe conselho de pessoas que não têm nada a ver, começa a falar assim, eu acho que você deveria descansar mais, não é assim, você vai passar mesmo se você não fizer esse esforço todo, porque desse jeito você vai adoecer. Sempre tem aqueles comentários assim, que às vezes você percebe que não é torcendo tanto para você ir para frente, né? E eu vou lhe dizer um negócio, Caio, uma coisa que me motivou em 2022 e que fez eu dar uma virada de chave, eu intensificar nos meus estudos, e eu te falei isso também pelo WhatsApp, foi o seu texto que você falava sobre projeto único de vida, não era? Acho que era isso, mais ou menos. Isso, exatamente. E eu conversei muito com o meu irmão sobre isso, que também estuda. Eu falei, cara, eu admiro muito o Caio, e realmente é isso. Se eu fizer um estudo mediano, eu posso até chegar lá, mas vai demorar muito. Então, assim, às vezes eu posso dar um esforço maior ali no período de 5, 6 meses e vivenciar tudo que eu preciso para realizar esse sonho
e encerrar um ciclo, né? Encerrar um ciclo sem ficar me estendendo a... Faz o que tem que ser feito, faz logo e encerra logo, né? Encerra esse ciclo, Caio, e foi exatamente isso que eu fiz. Eu ia para a academia para eu me sentir bem para poder estudar quando eu estava muito ansiosa, sabe? Eu dormia para me organizar, para poder descansar, para poder estudar no outro dia. Entendeu o PUV, né? Entendeu a teoria do PUV, propósito único de vida. Era, Se mover, exatamente. se mover em todos os sentidos para que tudo o que você faça reverbere positivamente na tua preparação, né? E foi isso. Aí as pessoas falam, mas eu acho isso loucura. Eu digo, gente, não é loucura, porque, na verdade, eu não estou me desgastando para aquilo. Eu estou me mantendo bem, fazendo coisas que me mantenham bem mentalmente para concluir um projeto, né? Então, assim, eu ia para academia, eu ia, tipo, 2, 3 vezes na semana. Mas por quê? Porque eu sabia que aquela atividade física, naquele momento, às vezes eu nem fazia musculação, assim, porque naquele momento eu só queria correr e arejar e ficar bem, acabar aquela ansiedade para chegar em casa e eu conseguir estudar até mais tarde. Então, Show de bola. foi isso. Você me ajudou muito de várias formas. Show de bola, e é bom saber que o que a gente faz, né, o que a gente ministra e ensina, seja via texto, seja via o que a gente está fazendo aqui agora, também toca muitas pessoas, Keile, por isso que eu te convidei também, né? O pessoal gosta dessa série, de ouvir os aprovados e tal, e que bom, fico feliz, né? Quando você mandou aquela mensagem, foi até num momento bem interessante meu, e talvez até um momento de trava criativa, né, que às vezes acontece, onde você mandou, eu disse, cara, bacana, aquele tá lá no Acre, leu meu texto sobre propósito único de vida e tá mandando uma mensagem aqui dizendo que tá chegando nas orais, tá passando, e que o texto tocou ela de alguma forma, né? Então, para a gente que escreve, que está próximo de vocês, é muito importante esse feedback de vocês, saber que a gente consegue ajudar de alguma forma, né? Então, Keile, muito obrigado. Primeiro pela confiança aí, confiança de 6, 7 anos aqui no curso. Não me abusou, ainda bem. Esteve Não, comigo próxima. E se continuar na vida de concurseira, né? Certamente vai continuar bem mais leve, vai conseguir o que quer, vai morar onde quiser. E precisando, se eu conseguir te ajudar com alguma coisa ainda, a gente está à disposição, tá? obrigada, Caio, viu? Foi um prazer. Obrigada pelo convite. E é sempre muito bom falar com você. Um abração, minha querida. Tchau, Abraço. tchau. Tchau.